né? Hoje é um dia muito especial para nós, para a nossa família. E hoje nós podemos dizer que aquilo que Josué disse sobre a sua família, eu posso dizer também na minha casa, né? Eu e minha casa serviremos o Senhor. E louvado seja Deus por isso. Como o reverendo disse, meu nome é Tiago, eu sou pastor numa congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em Taboão da Serra. Está comigo a minha esposa, Janaína. Não vou pedir para ela ficar em pé, porque senão ela vai brigar comigo. Ela é tímida. E nós estamos nesse trabalho de plantação de igreja em Taboão há 4 anos. E é um grande privilégio estar aqui nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco nesta noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Que agora as minhas palavras sejam palavras do Senhor. Usa a minha vida. Que o Espírito Santo do Senhor me ilumine na exposição da Tua palavra. Usa também a vida dos meus irmãos que irão ouvir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito os capacite a entender a Tua palavra e a praticá-la. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de pedir que vocês abram o texto bíblico que será exposto nessa noite, eu queria fazer um exercício com vocês no seguinte aspecto. Quando você pensa em trabalho missionário, o que vem à sua cabeça? Pense por alguns segundos. O que é um trabalho missionário na sua cabeça? O que você entende por um trabalho missionário? Uma outra pergunta é, quando você pensa no nome de um missionário, qual é o nome que vem à sua mente? Agora abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Eu não sei o que você pensou acerca dessas duas perguntas, mas geralmente, quando nos é pedido para pensar em trabalho missionário, nós pensamos num trabalho longe de nós, distante da nossa realidade. Nós pensamos naqueles nossos irmãos que estão nos trabalhos transculturais, com indígenas, com povos não alcançados além mar. Nós pensamos nos plantadores de igreja, como eu, que estão espalhados pela nossa nação, nos rincões deste Brasil de Deus. Geralmente, quando nós pensamos num trabalho missionário, a tendência da igreja é pensar num trabalho, numa junta de missões. E quando nós paramos para pensar num trabalho missionário, talvez você, como bom presbiteriano, você pensou no primeiro missionário, no reverendo Ashbel Green Simonton. Ou então você pensou no missionário contemporâneo nosso, o reverendo Ronaldo Lidório, que tem feito um trabalho muito abençoado, onde ele tem levado a palavra de Deus. Leia comigo os versos 13 a 16 de Mateus 5. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. O Senhor Jesus, ele diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa.
Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. E agora, após ler este texto, quando perguntado sobre um trabalho missionário, no que você pensa? Quando questionado sobre o nome de um missionário, qual nome vem à sua cabeça? Bom, para mim, quando eu leio este texto e procuro responder essas duas perguntas, além desses nossos missionários do passado, do presente, que estão espalhados além mar, eu penso em você. O campo missionário que eu vejo é a sua casa, é a sua família, é a sua empresa, é a universidade onde você está. O campo missionário que eu vejo, ao ler esse texto, é o contexto onde você está inserido. E o nome do missionário que eu vejo é o seu nome, é o meu nome. Dick Hills, ele tem uma frase muito interessante sobre missões. Quantos aqui já creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Levante a mão, quero conhecê-los. Ok? Sabe o que Dick Hills fala sobre você? Sobre nós que cremos em Cristo? Ele diz o seguinte: todo coração com Jesus é um missionário. Como que é essa frase? Vamos lá para a gente repetir, para tentar memorizar? Então você é um missionário. Qual é o seu campo missionário? Aonde você tem que atuar? Dick Hills definiu o nosso campo missionário da seguinte forma: já que todo coração com Jesus é um missionário, todo coração sem Jesus é um campo missionário. Vamos lá? Criança, EBF aqui agora, para voltar para casa e ganhar uma estrelinha, quando voltar domingo que vem. Todo coração sem Jesus é um campo missionário. Você é um missionário. E todas as pessoas que estão à sua volta, no contexto familiar, profissional, estudantil, lá onde você mora, esse é o nosso campo missionário. O Senhor Jesus aqui, nos versículos que lemos antes, nos 12 primeiros versículos de Mateus 5, o Senhor Jesus, nesses 12 primeiros versículos, ele fala a respeito de quem o discípulo é. E o Senhor Jesus, ele vai nos mostrar, nos primeiros versículos deste capítulo, que ser é mais importante do que ter. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, e o Senhor continua nas bem-aventuranças. Após dar essa introdução em seu sermão a respeito de quem é o discípulo, o Senhor Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Só Deus, para fazer uma analogia tão importante, tão profunda, direta ao ponto como esta. Não há nada mais básico na vida de uma sociedade do que o sal e a luz. O Senhor Jesus está nos dizendo que agora, nós como igreja, como discípulos deles, a igreja é o organismo que não permite que o mundo apodreça. Porque essa é a função do sal, é de conservar,
é de impedir a putrefação. O Senhor Jesus está dizendo que os seus discípulos são aqueles que vão levar a luz que é Jesus. Ele é a luz do mundo. E assim como a lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol, nós também não podemos e não temos luz própria para refletir, mas agora a luz de Cristo reflete em nós. Nós vamos levar a luz de Jesus ao mundo. Você já viu alguma casa, por mais simples que seja, por mais sem condições que determinada família tenha, sem sal e sem luz? Não existe. Não é possível. Pode ser que não tenha energia elétrica, lustres, enfim, mas tem ali um lampião a gás, uma vela, uma lamparina, que eu acho que esses meninos não devem nem saber o que é lamparina, né? Pois tem que os pais expliquem aí. Mas a luz e o sal são elementos básicos da vida do homem. E é isso que Jesus diz que você é. Você é o sal, você é a luz. Agora, o Senhor Jesus usa duas ilustrações também aqui neste texto para chamar a nossa atenção. Sal no saleiro, por muito tempo, não serve de nada. O sal ele tem que salgar, o sal ele tem que sair do saleiro. O Senhor Jesus diz que uma candeia colocada debaixo do alqueire, uma candeia colocada debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Mas no verso 14 ele diz, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O Senhor Jesus está nos ensinando, assim como o sal não pode ficar no saleiro, a luz dos seus discípulos não pode ficar escondida. Mas é justamente isso que eu e você temos feito com maior frequência. Na Idade Média, alguns cristãos pensaram o seguinte, olha, nós não somos do mundo, e isso é verdade, vós não sois do mundo. O Senhor Jesus, lá em João 17, quando ele ora a Deus, ele diz, Pai, não os tire do mundo, mas livre-os do mal. Nós não pertencemos ao sistema desse mundo, mas nós vivemos aqui, e nós temos que influenciar este mundo. Alguns cristãos na Idade Média, eles pensaram, olha, para eu viver uma vida de santidade, para eu ser luz e sal, sal da terra, luz do mundo, eu preciso me trancar. Então foi criados os monastérios, em lugares distantes dos centros urbanos. E ali eles ficavam enclausurados. Eu lembro que eu tive que fazer um trabalho no seminário, de visitar o seminário de São Bento aqui, lá da Pílula do Frei Galvão. Eles distribuem um dia por semana lá, ou todos os dias, não me lembro, a Pílula do Frei Galvão. E quando nós fomos lá, a professora de psicologia disse que a gente tinha que trazer aquela pílula. E nós fomos pedir a pílula. E as freiras, elas não têm contato nenhum com o mundo. Tem uma portinha, né, onde, eu não sei explicar o nome daquilo, mas é um mecanismo onde elas colocam a pílula e elas viram e a pessoa recebe. E você tem só alguns buracos assim bem pequenos, e um amigo seminarista, a gente diz que é fumaça, né? Pica fumo. E esse amigo bem fumaça perguntou, vocês bebem Coca-Cola? Vocês têm internet aí? A curiosidade com aquelas pessoas trancadas ali. Mas não é isso que Jesus ensina. De certa forma, nós também fizemos deste templo, do nosso templo lá em Taboão da Serra, um monastério.
Nós somos sal no saleiro. Nós somos luz escondida. Nós estamos aqui no templo dominicalmente, semanalmente, mas às vezes a nossa luz não tem brilhado. A luz de Cristo não tem brilhado através das nossas vidas. Nós temos vivido uma fé tímida lá fora. E o nosso chamado é para fora. Nós não podemos ter muito amor às paredes deste templo. Devemos sim reformá-las, cuidar, como vocês estão fazendo, mas aqui é um treinamento semanal. É como se fosse um abrigo para o soldado ferido, ou um lugar onde ele repõe as suas forças. Mas eu e você, nós fomos chamados para brilhar a luz de Cristo lá fora. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos ler todos juntos? 1 Pedro 2:9. Todos acharam? Acho que sim, né? Vamos lá. Vós... Neste versículo nós temos a doutrina do sacerdócio universal de todo crente. Eu não quero aqui entrar em todos os méritos desta doutrina tão maravilhosa, entre eles o fato de que nós temos livre acesso a Jesus, que nós temos livre acesso à palavra de Deus, mas eu quero destacar o fato e lembrarmos uma coisa que nós já sabemos, já conhecemos. A nossa igreja nasce em cima dessa doutrina também, que cada crente é um sacerdote, que, como diz Dick Hills, cada crente é um missionário. Nós sabemos isso, mas nós precisamos resgatar isso nas nossas vidas práticas. Como fazer isso? Como cumprir o meu papel de missionário? Primeiro, orando, estudando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é através dela que as pessoas serão transformadas. Não é os seus diplomas, não é o seu conhecimento, não é também a falta do conhecimento, não é a nossa oratória, não é a nossa simpatia ao pregar o evangelho ou falta dela, mas é a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que liberta. E a oração é importante, porque é a palavra de Deus vinda, acompanhada da ação do Espírito Santo, que vai converter o seu campo missionário. Isso não é bom saber disso? Alguns colegas meus de uma linha mais pentecostal, arminiana, quando falamos sobre a predestinação, eles dizem: rapaz, então pregar o evangelho é besteira. É desanimador saber que só converterão os eleitos de Deus. Eu digo: não, senhores, é isso que me anima. É saber que Deus vai fazer a obra, é Deus quem vai convencê-los e não eu. Temos que orar,
Temos que estudar a palavra de Deus. Temos que ter foco. Quantos corações sem Jesus você conhece? Quem conhece aqui 5? Levanta a mão. Opa! Que bênção! Que bênção! Nós temos que focalizar nessas 5 pessoas e orar por elas. E pensar e criar estratégias. O que eu vou fazer para ganhar essas pessoas para Cristo? E como um bom calvinista aqui, eu quero que os irmãos entendam, quando eu falo ganhar, é só um vício de linguagem. Eu sei que a gente não ganha ninguém para Jesus, é Ele que faz a obra. Me entendam, por favor. Uma vez na escola dominical eu falei assim, quando eu me converti, e o professor me corrigiu dizendo, quando você se converteu, não, quando Deus te converteu. E eu falei, mas eu nunca duvidei disso, é que eu falo português errado mesmo, meu querido professor. Mas, qual estratégia que nós vamos usar? Lá em Itabuã eu tenho feito assim, e tenho incentivado a igreja a fazer isso. Olha aqui, dê Bíblia para as pessoas. Eu vejo na igreja hoje o pessoal usando Bíblia no celular, no iPhone, né? Eu não sei se eu sou muito antiquado, né? Mas eu gosto da Bíblia e da capa preta. Eu vi uma história que no avivamento do país de Gales, os crentes ficaram conhecidos como homens do livro da capa preta. Depois disso, eu só compro Bíblia da capa preta. Eu gosto de usar a Bíblia, trazer a Bíblia na igreja, levar a Bíblia onde eu visito, porque celular todo mundo tem. Mas esse livro da capa preta, é só o crente que tem. Hoje nós fomos fazer uma visita no hospital, eu e alguns irmãos, e nós chegamos lá com esse livro da capa preta. E o recepcionista falou, vocês vão levar a palavra de Deus para alguém? Nós dissemos sim. E você é de alguma igreja? Porque o cara quando fala isso é crente, né? O cara é crente. Sim, você é crente? Eu sou, mas eu estou desviado. Sou da igreja batista. Então, quando você anda com esse livro, algumas portas se abrem para a pregação do Evangelho. Dê Bíblias de presente. Hoje você vai na sociedade bíblica e você compra Bíblias por R$5. Coisa boa, Bíblia emborrachada, maravilhosa. Dê uma Bíblia de presente para alguém que você trabalha, para alguém com alguém que você convive. Literatura. Lá nós temos usado o livro Uma Vida com Propósito e temos presenteado pessoas com esse livro. CDs, mensagens, DVDs. Meu irmão, você é criativo. Você vai criar a sua estratégia. Não existe uma receita de bolo. Mas eu acredito que mais importante do que estratégias como dar a Bíblia, presentear com literatura cristã, é de suma importância o nosso testemunho. Um irmão disse certa feita, pastor, o crente é a Bíblia do incrédulo. E eu pensei comigo, rapaz, esse cara é meio herético, mas ele tem um certo grau de coerência no que ele está falando. Porque o descrente é através da nossa vida que ele vai conhecer a Bíblia. E às vezes isso acontece sem falarmos um versículo bíblico para ele. É importante que o nosso testemunho seja vívido diante das pessoas. Nós precisamos viver esta palavra, porque as pessoas estão cansadas de discursos, sem vida. Os políticos fazem isso. A igreja precisa dar um bom testemunho.
Eu me lembro de uma professora de português que eu tive, Dona Patrícia, uma batista. Eu tive aula com ela da 5ª à 8ª série, e você soma aí 2 anos de reprovação, que eu tomei bomba. Então, alguns anos. E a Dona Patrícia, ela chegava na sala, no cantinho da sala, a primeira coisa que ela fazia, às vezes tinha alguma lição escrita na lousa, ela apagava e ela escrevia algum versículo. E depois ela começava a aula de português. Como vocês podem perceber no meu modo de falar, eu não aprendi muita coisa de português com ela. Mas a Dona Patrícia, ela sempre falava de Jesus para nós. Ela aproveitava cada oportunidade para falar de Jesus Cristo. E não era um negócio mecânico, né? Eu fiz o curso de evangelismo explosivo e saí lá em Itabuão para evangelizar, eu e mais um irmão. E nós chegamos para um rapaz desconhecido na rua, e coisa que o próprio curso diz que não é para fazer assim, você evangeliza quem você conhece, mas fomos lá. E eu perguntei, se você morresse hoje, para onde você iria? O cara, sai para lá, rapaz. Então, aquela irmã usava as oportunidades. Ela me deu um livro uma vez para ler, e eu li aquele pequeno livreto numa tarde. E aquilo ali, a palavra de Deus, foi ficando no meu coração. Eu perguntava algumas coisas para elas. Um dia eu falei, Dona Patrícia, eu conheço um crente da sua igreja, que ele sai da igreja e vai fumar baseado com a gente, e pega as menininhas. E aí? E ela falava, e ela falava. Hoje eu sei disso, mas sem saber, aquela palavra estava sendo semeada, lançada no meu coração. E passaram-se os anos, passaram as reprovações, e aparentemente nada acontecia. Mas quando Deus faz a obra, Ele usa até coisas inusitadas. Passou na minha porta um testemunha de Jeová, 2, né? Que eles andam sempre em dupla. E naquele domingo não tinha ninguém em casa. Eu tive que abrir a porta. Eu não sei porque que eu abri, mas a gente se arrepende depois que abre, mas abri. E aquele homem me deu um livro, uma revista, e disse assim, nessa revista aqui, tem alguns versículos que mostram que o nome de Deus é Jeová. Eu falei, quero ver se esses crentes estão falando a verdade. Quando ele foi embora, eu peguei aquela revista, peguei uma Bíblia que tinha em casa, da Ave Maria, e fui ler. Tá. E lá a tradução é Javé. Eu falei, tá vendo? Esses crentes são todos mentirosos. Mas eu comecei a me interessar pela leitura da Bíblia. Eu não sabia que a história de Davi e Golias, uma história que eu havia escutado por toda a minha vida, era uma história bíblica, Sansão, na Bíblia, e fui lendo. Ok. Num sábado à tarde eu encontro com um colega, um adolescente de 16 anos, chamado Marcelo. Ele estava sumido da turma, há muito eu não o via. Marcelo, o que está acontecendo? Você sumiu. Jesus mudou a minha vida. Foi isso que ele disse. Eu vi ele passando com os papéis na mão na praça da cidade, né? Porque lá em Campo Belo tem 2 coisas, a praça e uma lanchonete. Então você quer divertir, você vai ou para a praça ou para a lanchonete. E às vezes ele passava distante, eu via, achava que ele estava na banda da cidade. Mas ele disse isso, Jesus mudou a minha vida. Um rapaz que na adolescência já era usuário frequente de crack. E ele começou a contar o testemunho. Eu falei assim, e eu estava lendo a Bíblia nessa época, eu comecei a tirar algumas dúvidas com ele, perguntar algumas coisas. Ele não sabia nada, mas a gente foi conversando e tal. E no final da conversa eu falei, rapaz, posso ir na sua igreja? Pode. Ele me explicou onde era a igreja. E esse miserável desse meu amigo, que eu tanto amo, não foi me buscar em casa. Não é porque a gente faz isso, né? Não, vou lá buscar o cara, senão ele não vai.
Eu cheguei na igreja, ele chegou atrasado. Entrei lá no meio daqueles crentes, tinha um diácono de gravata, veio, vem cá irmão, vem cá. Eu falei, já vai me encher o saco. Mas aquele dia, foi o dia que o Senhor falou ao meu coração, num dia 11 de novembro de 2001. Eu não esqueço porque eu tenho o boletim lá em casa da igreja. E estou aqui hoje. Eu contei esse testemunho para te lembrar que é você que vai ganhar estas pessoas. Que você não precisa ir para um seminário, para um instituto de missões e ficar ali alguns anos estudando a palavra de Deus, se preparando. Antes de ir para o seminário, eu tinha o seguinte pensamento: rapaz, quando eu sair do seminário, eu vou sair dali com sangue nos olhos, a faca nos dentes e ganhar almas para Jesus. Eu vou aprender muito da palavra de Deus, eu vou aprender a abordar as pessoas, eu vou aprender a falar do amor de Deus para as pessoas. E fiquei 4 anos no seminário. Não estou dizendo aqui que não é importante o estudo teológico, mas eu saí do seminário com a seguinte impressão diante de Deus: Deus, me ajuda, porque eu não sei nada. Eu entrei aqui achando que era teólogo, porque eu dava aula na escola dominical, e eu estou saindo daqui depois de 4 anos, sem saber nada. Deus vai te usar, meu irmão. Você pode ir para um seminário, você pode ir para um centro de missões. Não estou pregando contra isso, mas eu contei aqui o testemunho de uma professora do interior de Minas Gerais e de um adolescente recém-convertido, que Deus usou para alcançar a mim, meu pai, minha irmã e minha mãe. Deus vai te usar onde você está. Eu quero terminar aqui pedindo que os irmãos abram a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Primeira Coríntios capítulo 3, verso 6 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Missionários, você vai plantar, você vai regar, mas quem vai converter é o Senhor. E louvado seja o Senhor por isso. Vamos sair para fora. Há um dado que diz que o tempo em que a igreja presbiteriana do Brasil mais cresceu foi quando não tinham pastores suficientes. Um pastor cuidava até de 7 igrejas. E quem cuidava ali, quem pastoreava era a igreja. Você é um missionário. Você é uma missionária. Eu sou pastor de uma pequena comunidade. Eu não dou conta de cuidar de todas as pessoas, não consigo. E nós estamos treinando os crentes daquela igreja para aconselhar, para pregar, para discipular outras pessoas. Tem uma irmã lá na igreja que cuida dos adolescentes, que eu brinco que ela é a pastora daqueles meninos. Eu não creio em ordenação feminina, ok? Me entendam bem. Mas aqueles meninos, quando eles têm alguma dúvida, eles vão conversar com ela. E ela, quando tem alguma dúvida sobre eles, vem conversar comigo. Mas é ela quem cuida deles. E eu estou ali, dando assistência a ela. Porque sozinho eu não posso. É você quem vai aconselhar as pessoas. O pastor da igreja também. É você quem vai cuidar das pessoas, quem vai discipular, quem vai pastorear as pessoas. É você. É você que vai pastorear o perdido, discipulá-lo, ensiná-lo a palavra.
nós precisamos quebrar alguns paradigmas nas nossas vidas. Uma vez eu ouvi de um irmão que evangelização é coisa de seminarista e pastor, que eles são pagos para isso. Olha que ousadia. Se não é Espírito Santo, você dá um cascudo nesse irmão, não é verdade? Mas esta missão é minha e sua. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a sair daqui querendo salgar todo mundo aí, pregar a palavra. O seu chefe é crente, você vai evangelizá-lo, se ele não for. O seu funcionário é crente, você vai evangelizá-lo e pedir as estratégias para Deus. E Deus vai te ensinar no caminho. Você pode fazer curso, você pode... Eu estou fazendo um treinamento em capelania. Aí eu falei para o professor, rapaz, mas isso aí eu já estava fazendo lá nas minhas visitas de maneira leiga, né? E ele falou, mas é isso aqui, cara. Às vezes a gente tem essa ideia, treinamento, treinar. Faça. E Deus vai te ensinando. Deus vai te capacitando no caminho. Que Deus nos ajude a pregarmos a palavra. Para que daqui a alguns 10 anos um irmão diga, aquele fumaça do Tiago falou de Jesus para mim, o Espírito Santo usou. Deus abençoe a vida de vocês, missionários do Senhor, aqui nesta cidade.